Graça e paz a todos, amém? Para nós é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez nessa igreja, junto com os amados irmãos, Leon, família, que é a minha família, junto com a minha esposa, para darmos continuidade a essa série tão importante sobre a volta de Jesus. E queria dizer a vocês que para mim é sempre uma honra e um privilégio poder estar junto com os irmãos, falando a palavra de Deus. Ver o Paulinho e a Ana, o último culto lá no Botânico, e agora estão aqui, amém? Deus abençoe, viu? Isso é lindo, a igreja do Senhor, quando ela está em verdadeira união, não tem atrito, não tem nada, não tem aquela coisa, eu estou nessa igreja. É uma igreja só, meus irmãos, não temos duas, só temos uma igreja, a igreja do Senhor. Meus amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra neste texto. Todos acharam? Amém? Diz-nos assim: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe a palavra dele essa manhã. Eu queria que você tomasse assento, para nós compartilharmos algumas coisas que esse texto nos traz. Os irmãos amados estão estudando aqui, vou repetir, mais uma vez, um tema sobre a volta, a segunda vinda de Cristo. E nessa manhã nós vamos estudar de maneira sistemática, meus irmãos, aquilo que é chamado na teologia cristã de estado intermediário. Ou seja, o que é o estado intermediário, afinal de contas, Trocando em miúdos, é o que acontece no período que ocorre entre a morte dos cristãos, aqueles que já partiram, e a sua ressurreição corpórea, ou o encontro daqueles que ficarem vivos com o Senhor nos ares. Óbvio que para aqueles que ficarem vivos, essa expressão estado intermediário não se aplica. Estaria mais correto dizer que os que ficarem vivos encontrarão o Senhor, serão arrebatados e encontrarão o Senhor nos ares. Mas para aqueles que morrerem, existe então esse estado intermediário, ou seja, de um período que ocorre entre a sua morte e a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, na qual ele ressuscitará os mortos. Aqui, irmãos, vocês já estão estudando, Não vou entrar aqui em detalhes sobre como isso ocorre, esse período, se Jesus vai vir, vai ter tribulação, vai ter milênio, vocês estão estudando. A grande questão é entender o que acontece neste momento. Para isso, meus irmãos, nós vamos nos utilizar quase que 100% de um texto que eu acho muito interessante, que depois vocês podem conferir, inclusive, o texto do pastor Wayne Grudem, que é um dos maiores teólogos ainda vivos, nós temos hoje. A teologia sistemática dele é muito boa nesse sentido, porque ela esmiuça de forma prática, eu acho isso muito importante para a nossa vida, algumas coisas acerca deste tema.
O Grudem, ele inicia o estudo dele, meus irmãos, fazendo 4 perguntas, que diversas vezes nós e todos os seres humanos fazem. Ele vai elencar essas 4 perguntas, elas estão ligadas. E a primeira é: qual o propósito da morte na vida cristã? Eu poderia dizer, qual o propósito da morte? Nós aqui estamos enfocando evidentemente a vida cristã, porque nós somos cristãos. Mas as pessoas se perguntam, por que existe morte afinal de contas, né? O que acontece ao corpo e à alma quando nós crentes morremos? O que acontece conosco? Quando nós recebemos, seria a terceira pergunta, esse corpo então ressurreto, após a vinda de Cristo? E como este corpo será? Para nós, ou melhor, para o Grudem responder a isto, né? Ele trouxe à baila outras questões, outras perguntas, outros pressupostos, e eu preciso que você preste bem atenção, para que você entenda isso essa manhã. É bem simples, mas a gente tem que estar bem ligado no texto. Então, o principal propósito desse sermão, dessa mensagem, é responder por meio de outros questionamentos a estas perguntas, à luz do quê? Da doutrina da redenção, mais especificamente trazendo à tona os aspectos relativos à glorificação. Nós vamos ver o que é glorificação, e à luz da perspectiva da segunda vinda de Cristo. Afinal de contas, Jesus vai voltar uma segunda vez, e para isso, para essas questões, nós vamos usar a mesma divisão usada na sistemática do Grudem, a qual está dividida também em 4 tópicos ou 4 perguntas. Ele traz essas primeiras 4 perguntas e depois ele traz outras para explicar essas 4, certo? Ele vai perguntar: por que os cristãos morrem? Alguém pode ter feito já essa pergunta para você: ué, você não serve tanto a Deus? Deus não é tão bom? Por que Deus não criou um jeito daqueles que creem nele para que eles não venham a morrer? Essa é a primeira pergunta. A segunda: o que nós devemos pensar sobre a morte, a nossa morte e a morte dos outros? Porque nós não somos afetados como crentes só pela nossa morte. Nós temos, né, amigos, parentes, vizinhos, filhos, filhas, pais, enfim. Terceiro: o que acontece quando essas pessoas morrem e quando nós morremos? E quarto e último: como será esse estado de glorificação por ocasião da segunda vinda de Cristo? E aí, nesse estado de glorificação, o Grudem vai traçar uma série de paralelos com os textos bíblicos, mostrando como vai ser o nosso corpo, como é que nós vamos estar diante de Deus. Então, vamos primeiro entender essas perguntas que ele faz, à luz também de outros questionamentos que ele vai trazendo. O que as escrituras ensinam? Qual é a explicação e a base bíblica que nós temos para olhar para esse estado intermediário? Então o Grudem pergunta, primeiro tópico que ele vai perguntar: por que os cristãos morrem? O nosso estudo aqui, meus irmãos, da aplicação dessa doutrina da redenção, deve incluir pelo menos uma consideração da morte e da questão de como os cristãos devem ver a própria morte e a morte dos outros, como eu já havia dito. Nós devemos nos perguntar, de fato, a gente precisa saber o que acontece entre esse tempo que nós morremos e o tempo em que Cristo vai retornar para nos dar os corpos ressurretos. E o primeiro aspecto a ser considerado sobre a morte dos cristãos é a seguinte: a morte dos cristãos não é uma punição da parte de Deus. A morte para os crentes não é uma punição. Paulo nos diz claramente na palavra de Deus que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 1. Ou seja, no momento que você crê em Cristo, Deus não está mais preocupado em ficar punindo você. Deus não é um caçador celestial que fica lá: ó, eu vou procurar um pecado, algo para punir você. Todas as nossas penalidades, todos os nossos pecados já foram pagos por Cristo na cruz. E assim, muito embora a gente saiba que todos nós vamos morrer e que os cristãos morram, nós não devemos pensar sobre a morte dos cristãos como uma punição ou resultado de uma espécie de penalidade que essas pessoas vão pagar por causa dos seus pecados,
ou olhando para nós por causa dos nossos pecados. Claro, quando a gente olha isso, alguém pode pensar, mas irmão Gabriel, não tem um texto que diz assim que o salário do pecado é a morte, né? Alguém pode pensar isso e dizer, olha, não está muito certo aí o que o Grunden está dizendo e o que tu está dizendo também. Veja bem, é verdade sim, que a penalidade pelo pecado é a morte, mas essa penalidade não se aplica mais a nós, nem em termos da nossa morte física, e nem em termos da nossa morte espiritual ou separação de Deus, porque senão o que Cristo fez na cruz, não teria sido vencer a morte, nós teríamos ainda pavor da morte, terror da morte. Portanto, o Grunden vai dizer, eu concordo com ele, tem que haver algumas razões, ou outra razão, para que a punição de nossos pecados, devido à morte, ou melhor, para que a punição dos nossos pecados não esteja ligado com a questão da nossa morte, e sim outra razão. E aí ele vai considerar um segundo aspecto sobre a morte dos cristãos. Ele vai dizer assim: nós não morremos apenas pelo fato de que estamos num mundo decaído, mas ela é de fato, a morte é de fato resultado final do mundo, de uma vida no mundo decaído. Em outras palavras, há uma ligação entre pecado e morte, sim, mas não como uma penalidade, não como Deus aplicando a sua ira sobre nós. Então, o segundo aspecto que nós precisamos considerar nesse momento agora aqui, nessa manhã, é o seguinte: a morte é o resultado final da vida nesse mundo decaído. Os crentes adoecem, os crentes têm problemas, e nós vivemos nesse mundo ainda, nós não estamos no céu. Então, em sua grande sabedoria, Deus, ele decidiu que não aplicaria os benefícios da obra redentora de Cristo de uma única vez. Ou seja, o crente não crê em Jesus e logo em seguida é glorificado. Ele tem um espaço ainda de vida aqui. Ele escolheu aplicar na nossa vida os benefícios da salvação de modo gradual. Nós vamos recebendo gradualmente em nossa existência. E semelhantemente, aí a morte está incluída nisso, ele não decidiu remover todo o mal do mundo. Aliás, esse é um grande problema para os crentes, né? Chamada teodiceia. Se Deus é bom, por que há o mal no mundo? Esse é o plano de Deus, Ele quer que assim o seja. E Ele tem um porquê de, no fim de todas as coisas, fazer com que a morte lá seja extirpada. Ele não remove o mal, mas Ele espera até o juízo final e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Em resumo, nós ainda vivemos em um mundo decaído, e a nossa experiência de salvação, ela de certa forma é completa, mas nós ainda esperamos a plenitude dessa experiência. Ou seja, o último aspecto do mundo decaído a ser removido é a morte. Paulo vai dizer: então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos estejam postos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Por isso nós passamos por ela, porque no plano de Deus a morte será tragada no juízo final de uma vez por todas, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 a 26. Aliás, aqui não é o tema dessa manhã, vocês devem ter tocado. Aqui me parece favorecer a ideia de que a igreja já está vivendo no milênio, de que ela já vive, de que a interpretação mais correta seria aquilo que nós chamamos de amilenismo. Por quê? Porque Cristo já reina hoje. Há uma ideia de que Cristo reinará, muito propagada por alguns estudiosos de escatologia, de que Ele vai reinar num milênio físico aqui na terra. Isso é discutível, mas a grande questão é que Ele reina hoje. Ele é o nosso rei. Portanto, a Bíblia deixa claro que no final dos tempos Ele então entregará ao Deus Pai o reino em suas mãos. Quando Cristo retornar, então vai se cumprir a palavra que nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E meus irmãos, eu espero esse dia. Eu espero muito esse dia. Em 2 versículos, eu tenho vários versículos que me encantam na Bíblia, mas este é um, e o outro é aquele que diz que nesse dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas veja bem, até aquele tempo a morte vai permanecer conosco, infelizmente.
como uma realidade mesmo na nossa vida. Embora, volto a dizer, ela não venha como penalidade pelos nossos pecados individuais, porque isso foi pago por Jesus, ela vem como resultado de vivermos no mundo decaído, onde os efeitos do pecado ainda não foram totalmente removidos. Ou seja, nós hoje, embora, ouçam bem, não estejamos presos no domínio do pecado. Você não é obrigado a pecar, eu não sou obrigado a pecar. A ideia de que nós somos fracos e somos obrigados a pecar não é bíblica. Fracos até podemos ser, mas não fracos a ponto de não podermos resistir ao pecado. A Escritura manda que nós venhamos a resistir o diabo, Satanás, o pecado. Nós temos essa liberdade hoje por causa de Jesus. Agora nós não estamos livres da presença do pecado. O pecado ainda está aqui, nos tentando contra Deus, fazendo com que nós nos insurjamos contra Ele, fazendo com que nós venhamos a ter tristeza na nossa vida. Nós sempre temos, ainda conversava com o pastor Leon esses dias, numa visita que eu estive na casa dele, nós quase sempre temos uma ideia do pecado como algo em que Deus se torna, por causa do pecado, Deus se torna um estraga-prazeres. Então Deus é um Deus sádico que diz assim: olha, sexo é bom, mas ninguém pode fazer sexo. Comer é bom, mas ninguém pode comer em abundância. Viver uma vida com fartura é bom, mas eu não quero que ninguém viva. Não, meus irmãos, quando Deus estabelece limites para essas e outras coisas, quando Deus diz não roubarás, quando Ele diz assim que você não pode pegar o que não é seu, que você não pode praticar sexo antes do casamento, quando Deus diz que você não pode se empanturrar a ponto de depois de ter que tomar um estomazil, é porque Ele está cuidando de você, Ele te ama, é por isso que Ele está fazendo essas coisas. Ele não é um pai sádico, que está lá no céu assim, né? Que nem aqueles desenhos que tinha aqueles vilões. Eu estou esperando um momento para te dar uma paulada. Deus não é assim, meus irmãos. Isso não é Deus, isso é sei lá quem, Satanás. Agora, Deus sabe que nós não estamos livres da presença do pecado, e por isso Ele nos cuida, por isso Ele impõe limites. Ligados à experiência da morte, estão outros resultados da queda, e que prejudicam, já que estamos falando do corpo hoje, o nosso corpo físico, e assinalam a presença do pecado no mundo. Tanto que os cristãos e os não cristãos experimentam o que? Como eu já disse, vou repetir: o envelhecimento, as doenças, os prejuízos, os desastres naturais, enchentes, tempestades, terremotos, enfim. Embora Deus muitas vezes não responda às orações para libertar os cristãos desses males, de alguns desses efeitos da queda, por certo tempo, isso indica que o reino dele vai chegar com toda a força. Os cristãos acabam experimentando todas essas coisas em alguma medida, e até que Cristo retorne, infelizmente, meus irmãos, a não ser que Ele rompa nas nuvens, para aqueles que já não estão, como eu, que já estou indo por cinquentinha, a não ser que Ele rompa nas nuvens, nós vamos ficar velhos e vamos morrer. É uma realidade que nós não podemos viver. Nós vivemos, como dizem os teólogos, no já e ainda não. Nós já desfrutamos de uma série de bênçãos, mas ainda não temos a completude dessas bênçãos. O último inimigo não foi destruído ainda, e Deus resolveu, meus irmãos, permitir que nós experimentássemos a morte, antes de ganharmos plenamente todos os benefícios da salvação que foi conquistada por nós. Terceiro aspecto a ser considerado sobre a morte dos cristãos: Deus usa a experiência da morte para completar nossa santificação. Durante toda a jornada, nossa jornada, meus irmãos, na vida cristã, nós sabemos que nunca temos de pagar qualquer penalidade pelo pecado. Repito, tudo foi pago por Cristo, conforme já disse Romanos 8:1. Portanto, quando realmente experimentarmos dor e sofrimento nessa vida, de novo, não devemos pensar que sofremos porque Deus esteja nos punindo para o nosso mal. Deus nos pune? Pune. Castiga? Castiga. A Bíblia diz isso lá em Hebreus, que Deus açoita aqueles que amam. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas e todas, meus irmãos, as coisas boas, as coisas ruins cooperam para que nós nos tornemos mais semelhantes a Cristo, e nisso está incluído sofrimento.
tristeza, dor, morte, angústia. Agora veja bem, estas coisas, novamente, isso tem que sair cimentado na nossa mente. Deus não faz para o nosso mal, meus irmãos. Eu tenho filho, meus irmãos. Vocês que têm filhos sabem. Quando nós, às vezes, somos obrigados a disciplinar nossos filhos por alguma questão que eles estão errados, nós não fazemos isso com alegria, meus irmãos. Pode ter certeza. Nós fazemos isso chorando, com angústia, porque tudo que um pai, ou tudo que um pai e uma mãe querem de um filho, é que ele, um pai e uma mãe cristão, é que ele seja cada vez mais parecido com Jesus, que ele seja cada vez mais fiel a Deus. E por isso, quando nós disciplinamos os nossos filhos, e olha que nós disciplinamos mal, a Bíblia diz isso, nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Então é sinal que às vezes nós disciplinamos mal, nós não disciplinamos como Deus nos disciplina. Se nós disciplinamos, quanto mais Deus, sabendo que Ele quer que nós não venhamos a perecer. Então a morte, ela é usada, a experiência dela, para completar a nossa santificação. Alguém vai dizer, nunca tinha escutado falar isso. Eu digo, pois é, eu também não. Só uma vez que eu preguei já sobre isso, mas nunca tinha me ligado nisso. Então o propósito, olhem bem essa palavrinha aqui, positivo de Deus nos disciplinar, está claramente então em Hebreus 12, conforme eu já citei. Pois o Senhor disciplina a quem ama. Deus nos disciplina, meus irmãos, para o nosso bem, para que a gente participe da sua santidade, meus irmãos. Olha que coisa gloriosa isso. Deus é santo, nós não, nós somos pecadores, mas Ele usa a morte nesse sentido. Nesse momento que às vezes nós estamos sendo disciplinados, não nos parece ter nenhum motivo de alegria. A própria palavra de Deus diz isso, e é verdade. Vamos pensar disciplina agora num outro sentido, não como castigo. A dieta. Agora as irmãs então vão... A maioria das irmãs está sempre lutando, né? Toda mulher tem que perder 3 quilos. Às vezes está um pau de vira-tripa, né? Magra que só. Ai, mas olha o meu culote. Ai, aqui a barriga. Ai, não está chapada. Ai, não isso, não aquilo. Toda mulher, 3 quilos. Pode estar uma miss, pode ser uma modelo, tem que perder 3 quilos. É ruim perder esses 3 quilos? É. Quanto mais os 30 que eu tenho que perder. Ninguém gosta, meus irmãos, da disciplina. Ela não nos parece boa. Você vai aprender a nadar. Você gosta do instrutor dizendo, braceia de... Não parece, né, irmãos? Mas eu já nadei. Não parece, né? Assim, quem olha essa figura aqui diz, não pode. Eu nadei na minha juventude. Nadei, aprendi pela misericórdia de Deus a nadar os 4 estilos. O último, que é o golfinho, é meio ruim, mas ainda assim eu sei fazer. Nadei. E tinha um instrutor do lado da piscina dizendo, essa braçada tá uma droga, Gabriel, esse pedo... Quem gosta disso, irmãos? Ninguém. Quem é que gosta de levantar todo dia? Não, hoje vou começar uma caminhada. Ninguém gosta, meus irmãos. Mas depois que a gente pega o ritmo, se a gente tira isso da nossa vida, faz falta. Toda disciplina no início, irmãos, ela não é boa. Ela não é boa. Mas ela serve para nos corrigir. Nem toda disciplina serve para corrigir a nós quando nós pecamos. Deus, muitas vezes, pode inclusive usar o aspecto positivo da disciplina, que é para quê? Para nos fortalecer, ou seja, nem toda disciplina, a disciplina de ler a Bíblia, a disciplina de orar, a disciplina de viver uma vida cristã, ela não é ruim, ela é prazerosa. Assim como num primeiro momento, de repente, natação não seja muito bom, ou uma dieta não seja muito boa, depois que você engrena, ela é boa. Então, temos que entender, quando Deus fala que nos disciplina, não é que a disciplina em si mesmo seja ruim, é porque por vezes tomamos um caminho errado, e Ele quer nos disciplinar, para que participemos da sua santidade. E por isso, a morte, ela é um indicativo de que nós, como seres humanos finitos, precisamos da disciplina de Deus para que nós não caiamos no pecado e chafurdemos nele. Esse aspecto da vida, da disciplina positiva, nós podemos ver aonde? Na vida de Jesus. Jesus nunca pecou, meus irmãos, mas Ele aprendeu a obedecer, diz Hebreus. Esse texto me deixa atordoado, irmãos, confesso.
ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ou seja, Jesus foi aperfeiçoado mediante o sofrimento, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 10 e Hebreus capítulo 5, versículo 8. Portanto, devemos ver toda a fadiga e sofrimento que nos acontece na vida como algo que Deus nos traz para o nosso bem, para o nosso fortalecimento e para que tenhamos confiança nele, e para a nossa obediência a ele, e em última instância para aumentar nossa capacidade de glorificá-lo, que é o aspecto positivo da disciplina. O entendimento de que a morte, meus irmãos, não é de forma alguma a punição pelo pecado, mas simplesmente algo que Deus nos faz passar a fim de nos fazer mais parecidos com Cristo. Por quê? Porque Cristo também morreu, por isso nós devemos também morrer. Deve servir de grande encorajamento para mim e para você. Esse entendimento deve retirar de nós todo o temor da morte que nos assedia, meus irmãos, e que assalta a nossa mente. Todavia, embora Deus nos venha fazer um bem por meio do processo da morte, nós não podemos cair num outro extremo e achar que a morte é algo bom, algo natural. Óbvio que não. Esse equilíbrio é essencial para os crentes não caírem nem no desespero. Ai meu Deus, um dia eu vou ter que morrer, vou ter que passar pela morte. Não, calma, você está em Cristo, se acalme. E nem para insensibilidade para com o pior dos inimigos. Notem, Jesus não foi insensível diante da morte, então nós não podemos ser insensíveis, mas nós precisamos também entender que a morte não pode nos apavorar. Quarto aspecto a ser considerado: nossa experiência de morte completa a nossa união com Cristo. Outra razão por que Deus nos permite passar pela morte é porque através da morte imitamos a Cristo no que Ele fez, ou seja, experimentamos uma união mais íntima com Ele. Paulo vai dizer o seguinte: se com Ele sofremos, e a morte é um sofrimento, com Ele seremos glorificados, conforme Romanos 8,17. E Pedro diz: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação da sua glória vós alegreis exultando. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. Então entendam, irmãos, Cristo morreu. Não seria, como dizia um hino antigo do grupo Logos: se as pontas aguçadas da coroa te feriram a cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo não devo reclamar. Não seria justo que Cristo passasse pela morte e nós não, meus irmãos. E olha, o amor de Deus é tão grande que alguns de nós talvez não passemos por isso. Talvez alguns de nós não venhamos a experimentar essa experiência, mas se experimentarmos, entendamos, nós também precisamos sofrer. Cristo sofreu, por que nós não sofreríamos? Hoje se tirou uma ideia, meus irmãos, sei lá da onde, de que na vida cristã o sofrimento deve ser obliterado totalmente. Isso tem causado um prejuízo na igreja, meus irmãos, no corpo de Cristo, porque o sofrimento faz parte da vida do cristão. Com isso eu não estou dizendo que a gente tem que buscar o sofrimento. Bota a Coca-Cola na minha frente e bota a água do valão para ver o que eu tomo. Água do valão. Aqui não, né, meus irmãos? Bota a picanha ali escorrendo, ou bota aquela costela assim de terceira que dói os dentes. Olha que eu gosto de costela, hein? Óbvio, né, meus irmãos? Mas o sofrimento faz parte da nossa vida, e ele tem, agora deixa eu ser chique aqui nessa manhã, ele tem um sentido pedagógico. É para nos curar, é para nos fazer parecido com Cristo, é para entender que a vida cristã não é um parque de diversões. Quinto e último aspecto da primeira pergunta a ser considerado sobre a morte dos cristãos, né? A primeira pergunta é: por que os cristãos morrem? Nossa obediência a Deus é mais importante do que preservar a vida. Eu vou citar um camarada aqui, ouçam bem, eu não concordo com a teologia dele, mas eu vou citar ele porque esse episódio eu concordo com ele. Frei Beto, um teólogo da libertação. Algumas coisas que ele diz eu concordo, mas eu não concordo com a teologia da libertação, porque ela troca tudo, na minha opinião. Ela tenta socializar o evangelho de um jeito que deturpa ele. Mas Frei Beto estava na prisão, e um dia pessoas chegaram para ele e disseram: Beto, tu estás há dias sem comer. Ele havia feito uma greve de fome em função do que ele estava protestando. Tu estás sem comer, Beto. E quando ele estava quase morrendo, alguns amigos disseram: tu vais morrer, a vida é o maior bem. Ele disse: não,
A vida não é o maior bem é a minha dignidade e a minha consciência diante de Deus. A obediência a Deus é mais importante do que preservar a nossa vida, meus irmãos. Se Deus usa a experiência da morte para aprofundar a confiança nele e para fortalecer nossa obediência a ele, então é importante que lembremos que o alvo de preservar a vida nesse mundo a qualquer custo, ouçam bem essa expressão, a qualquer custo, não é o maior alvo do cristão, meus irmãos, não é. A obediência a Deus e a fidelidade a ele, em todas as circunstâncias, são coisas muito mais importantes. Por isso que Paulo disse assim, quando disseram para ele, tu vai para Jerusalém, tu vai morrer, sabe o que ele disse? Eu estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer. Ele vai dizer aos presbíteros em Éfeso: eu não me importo, nem considero a minha vida como de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Em Atos 20, 24, ele vai dizer isso para os presbíteros em Éfeso. Paulo entendia que a vida só tem sentido se ela for vivida sob a perspectiva da glória de Deus, meus irmãos, senão ela é uma vida como qualquer outra, que passa. Não importa o sucesso, não importa o quão boa ela seja. Quando Paulo estava na prisão, olha o que ele diz, meus irmãos: eu aguardo, ele não sabia se ele ia morrer, se ele ia ficar vivo. Ele diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora em Cristo serei engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Glorificado é o nome de Jesus. Esse texto se encontra em Filipenses 1:20. A convicção, para encerrar esse primeiro tópico e nos encaminharmos para o segundo, correndo, a convicção de que podemos honrar ao Senhor mesmo na morte, e de que a fidelidade a Ele é muito mais importante para preservar nossa vida, deu coragem, sabe a quem? Aos mártires, meus irmãos. No decorrer de toda a história da igreja, quando confrontados com a escolha entre preservar a sua própria vida e pecar e abrir a mão de ser fiel, eles escolhiam abrir a mão da própria vida, meus irmãos. Como diz em Apocalipse 12:11, diante da morte não amaram a própria vida. Mesmo em tempos em que há pouca perseguição, e nós não sabemos o que é uma perseguição aqui no Brasil, mas seria bom que nós colocássemos essa verdade no nosso coração de uma vez por todas. Se nós tivermos que abrir mão até da nossa própria vida, por fidelidade a Deus, nós vamos entender que isso é glorioso. Nós vamos ver que é muito mais fácil abrir mão de qualquer outra coisa por amor a Cristo. Quando a nossa vida não for preciosa para nós, a ponto de nós nos autoprotegermos. Esse é um pecado que nós constantemente fazemos. Eu não estou aqui ensinando, meus irmãos, o sadismo e o masoquismo, não. Eu estou aqui dizendo simplesmente o seguinte: a nossa vida, ela não pode ser o bem mais precioso que nós temos. O bem mais precioso que nós temos tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. Fim dessa primeira pergunta, ele vai para a segunda. Então, por que os cristãos morrem? A primeira pergunta. Segunda, o que devemos pensar sobre a nossa morte e a morte dos outros? Primeiro, o que nós devemos pensar então sobre a nossa própria morte? O Novo Testamento nos encoraja a ver a nossa morte não com temor, mas com alegria, pela perspectiva de partir e estar com Cristo. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios 5:8. Quando está na prisão, mais uma vez eu elenco isso, ele não sabendo se seria solto, ele poderia dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, caso eu continue vivendo, eu terei fruto do meu trabalho, e já não sei, ele estava assim, o que escolher, porque para mim é melhor estar com Cristo. Então, ele tinha essa perspectiva sobre o que pensar da sua própria morte. Para Paulo a morte era lucro, porque era estar permanentemente com Jesus. Lemos em Apocalipse: então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão de suas fadigas, as suas obras os seguirão. Apocalipse 14:13. Meus irmãos, os crentes não precisam ter medo de morrer. Por quê?
Porque a Escritura nos assegura que nem mesmo a morte será capaz de nos separar do amor que está em Deus, em Cristo Jesus, conforme Romanos 8, 39, Salmos 23, 4. De fato, Jesus morreu para quê? Para nos libertar desse medo da morte, meus irmãos. Não estou dizendo aqui que a morte é coisa boa, não estou dizendo que a gente agora tem que, larará, coisa boa é morrer. Não, o cristianismo é a religião da vida. Mas vejam bem, e nem que devemos desejar morrer, mas vejam bem, não precisamos ter medo da morte. Por quê? Porque Cristo já venceu ela por nós. Segundo, o que devemos pensar sobre a morte de parentes e amigos cristãos? Bem, enquanto nós aguardamos a nossa própria morte, com a expectativa de estar na presença de Cristo, nossa atitude vai ser um pouco diferente quando morrerem nossos amigos, nossos parentes. Por quê? Porque nessas horas nós não temos alegria nenhuma com isso, a gente tem tristeza. Quem é que teve alegria quando perdeu um parente? Duvido, só se é uma pessoa com problema mental, só se é uma pessoa desprovida do sentimento natural da vida. Quando você perde alguém, um amigo, um parente, um cristão, um irmão, você vai se sentir triste, e não é errado você expressar bastante uma tristeza real pela perda daquelas pessoas. Alguns cristãos pensam que mostrar tristeza é falta de fé. Não, esse irmão aí não tem fé. Olha só o que ele chorou no velório, olha só o que ele chorou, ele vem tendo um luto estendido demais. Tem irmãos que chegam a dizer assim para algumas pessoas: está demais esse luto, já não deu o tempo. Irmão, o irmão lá que sabe o tempo dele, o tempo da dor dele. Então, não tem problema você chorar a morte. Inclusive nós vamos ver que Jesus, ele chora quando ele vê Lázaro, sabe que Lázaro está morto. Olhem isso, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, meus irmãos, mas mesmo assim a humanidade dele vem à tona e ele chora. Não obstante, meus irmãos, essa tristeza tem que estar misturada com alegria. Vocês já notaram que velório, parece um chavão, mas é verdade, que velório de crente é diferente de velório de ímpio? Por quê? Porque quando nós temos um irmão, nós temos a dor da separação ali, mas nós sabemos que um dia nós vamos estar junto com ele para sempre. Por isso nós temos o conforto e o consolo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a nossa tristeza não pode ser igual à tristeza dos ímpios, ela tem que ser diferente. Ela tem que ser uma tristeza calcada na esperança e não no desespero, meus irmãos, porque Cristo, ele nos assegurou que ele morreu por nós para que, quer nós estejamos acordados ou dormindo, dormindo aqui no sentido de morte, nós vivamos unidos a ele, conforme 1 Tessalonicenses 5:10. A Bíblia diz: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Aqui a palavra pesar não é no sentido de que Deus está triste apenas, ele também se entristece, mas essa morte é custosa, é preciosa a ele. Então veja bem, ao mesmo tempo que Deus se entristece, Deus também sabe que esta morte é preciosa, porque aquela pessoa vai ir para junto dele, aonde não há mais dor. Portanto, embora tenhamos uma tristeza genuína, nós podemos confiar que Deus vai ressuscitar aquele cristão no último dia para a glória do seu nome. Terceiro e último deste tópico, antes de passarmos para a última pergunta dessa manhã: e quanto à morte dos descrentes, afinal de contas? Opa, aí a coisa muda totalmente. Primeiro, quando os descrentes morrem, meus irmãos, a dor que nós sentimos não está misturada com a esperança e a alegria de um dia vermos no céu essas pessoas. Mas aqui temos que ter calma. Por quê? Eu já fiz vários velórios de pessoas que eu inclusive não conhecia. Estava no cemitério, alguém disse: o senhor é religioso, é pastor? Eu digo: eu sou crente em Jesus. O senhor pode oficiar aqui para nós a cerimônia dessa pessoa? Eu fico assim, né? Nem conheço a pessoa, mas tudo bem, é uma oportunidade de falar de Jesus, talvez a maior, porque ali as pessoas estão diante da realidade de que algo que vai acontecer com todos nós, se Jesus não vier antes. E aí
Que dizer quando eu sei que aquela pessoa te dá um papelzinho dizendo essa pessoa era espírita ou era afro, das religiões pertencentes à religião afro, ou ainda dizem assim, não, eu não tinha religião nenhuma, acho que até meio ateu era. O que dizer? O que sentir? Nós não podemos sentir alegria, meus irmãos, seria um disparate. Agora nós também não podemos julgar, porque nós não sabemos se aquela pessoa que ali está, nos momentos derradeiros da sua vida, não se arrependeu e creu em Cristo. Então por isso, quando eu faço o velório, eu digo, deixem essa vida nas mãos do Senhor, Ele sabe o que faz. Porque se eu disser que ela está no céu, eu estou mentindo, isso pertence a Deus. E se eu disser que ela foi condenada, eu também estou mentindo, isso também pertence a Deus. O que eu posso é realçar, e devo, que aqueles que creem em Cristo certamente têm a segurança do céu, e os que o rejeitam não têm essa segurança. Então, quando estamos diante de descrentes, o que nós podemos fazer é consolar os familiares, orar por eles, chorar com eles, estar com eles, mas jamais afirmar que aquela pessoa é salva. E a nossa sensação é diferente, irmãos, ela não é misturada com a alegria. Por isso, quando você estiver num velório de um ímpio, dê amor às pessoas que estão ali, seja um cristão que dê um bom testemunho, e talvez o Senhor salvará os vivos, porque os mortos, depois que partirem, não têm mais esta chance. Terceiro e último, irmãos, ou melhor, penúltimo, o que acontece quando as pessoas morrem? Os crentes, primeira coisa que acontece, a alma ou espírito dos crentes vai imediatamente para a presença de Deus. Ou seja, a morte é a cessação temporária da vida corporal e a separação entre a parte material e imaterial do ser humano. A parte imaterial qual é? A alma e espírito, e a parte material o corpo. Ou seja, quando nós morremos há uma divisão disso. No momento que a pessoa morre, sua alma traço espírito vai imediatamente para a presença de Deus com regozijo. Paulo vai dizer o seguinte: temos pois confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Ele também vai dizer que o seu desejo é partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Jesus disse ao ladrão da cruz: amanhã tu estarás comigo no paraíso, foi isso que ele disse? Não, hoje. Então a ideia, aqui me parece que esses textos favorecem uma ideia contrária à ideia de sono da alma, ou qualquer coisa nesse sentido, em que haja um período intermediário onde o crente está adormecido, esperando então um momento para encontrar-se com o Senhor. O autor de Hebreus diz que quando os cristãos comparecem para adorar juntos, eles não veem somente a presença de Deus no céu, mas a presença também dos espíritos dos justos aperfeiçoados, conforme Hebreus. Então isso significa que é uma assembleia celeste. Hebreus também vai dizer que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Então é óbvio que ao morrer, a parte material da pessoa vai para Deus. Contudo, como nós vamos ver mais detalhes, Deus não vai deixar o corpo na sepultura. Deus não quer salvar almas e espírito. Essa é uma ideia grega, de que Deus está preocupado. O cristianismo, meus irmãos, é a religião que mais valoriza o corpo. Mais valoriza. As outras religiões, por exemplo, no budismo, você tem que fazer uma série de exercícios ascéticos para poder alcançar uma iluminação. O cristianismo, e graças a Deus por isso, ele valoriza o nosso corpo. Ele é o templo do Espírito. O cristianismo valoriza o nosso corpo. Deus nos fez com um corpo. Ele podia ter feito a nós seres etéreos, com uma forma etérea, mas se Ele fez com um corpo, e se Ele vai ressuscitar, como nós lemos no credo, o corpo no último dia, é porque o corpo é importante para Jesus. Por isso, cuide do seu corpo. O fato de que a alma dos crentes vai imediatamente para a presença de Deus, significa que não há nada semelhante no ensino das Escrituras também a favor do purgatório, meus irmãos. Tem gente que pensa que existe purgatório, principalmente os católicos. Ou seja, a Igreja Católica ensina o seguinte: tem pessoas, tem almas de pessoas que não são tão ruins assim, e essas precisam então ficar num estado intermediário, não agora da morte, mas do purgatório, esperando para pagar ali os seus pecados, para depois ir para o céu. Essa doutrina, você sabe, ela não está nas Escrituras, jamais. Ela é tirada de textos apócrifos. Nós não temos tempo para tratar disso agora, mas que fique claro, o fato de
existir essa separação e do crente ir imediatamente para a presença de Deus, acaba com a doutrina do purgatório. A reforma procurou acabar com isso. Segundo, primeiro então, a alma e o espírito dos crentes vai direto quando as pessoas morrem. Segundo, e agora é muito triste, a alma dos descrentes vai imediatamente para a punição eterna. As Escrituras, meus irmãos, nunca nos encorajam a pensar que as pessoas terão outra oportunidade de confiar em Cristo após a morte. A parábola do rico e Lázaro deixa isso muito claro. O livro de Hebreus vai dizer: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez só, e depois disso enfrentar o juízo, ou seja, morreu o ímpio, não creu em Jesus, lamentavelmente, eu confesso, irmãos, eu queria que tivesse uma outra chance, eu queria. Alguém vai dizer: tu é doido, está contrário a Deus? Talvez nesse momento eu esteja sendo uma pessoa doida, talvez eu gostaria que houvesse um outro jeito, mas não tem. E se Deus assim faz, é porque Ele é infinitamente mais sábio do que nós, e assim Ele decidiu. Alguns vão pegar alguns textos, meus irmãos, pessoas vão pegar alguns textos. Ah, mas olha só, a Bíblia diz que Jesus desceu no inferno e pregou para espíritos que estavam em prisão. Então é sinal que tem chance. Eu nunca vou me esquecer, irmãos, tem chance de salvação. Eu nunca vou me esquecer, eu estava no La Salle dando uma palestra sobre escatologia, e do meu lado tinha um católico e mais 2 teólogos liberais, assim. Era para falar sobre escatologia, eles falaram de tudo, menos de escatologia. E aí, conversando com o católico que estava ao meu lado, ele disse: eu entendo que as pessoas que não creem em Jesus irão para o inferno. Sabe o que ele disse? Mas eu creio na descida de Jesus ao Hades. Eu disse: eu também creio, está na Bíblia. O que ele estava querendo dizer? Ele crê que mesmo depois da morte, Jesus iria dar uma chance. Eu me lembro desculpa eu citar ele aqui, né? Porque quando ele está dentro da casa, ele está demais. Quando ele está fora, ele está louco, está fora da casa. O Caio Fábio pregando, dizendo que há uma segunda chance, que se o cara chegar no inferno e dizer assim, ó, não, eu não quero ficar aqui, eu não sou egoísta, Deus vai dar uma segunda chance. Eu duvido alguém que chegar ao inferno não chegar lá e querer essa segunda chance. É óbvio que vai querer. Nós brincamos às vezes com a ideia do inferno, irmãos. A ideia do inferno foi ridicularizada na Idade Média. Colocaram um diabo com chifre, com tridente, com rabo, para debochar do diabo. E aí nós achamos que o diabo, a gente faz piadinha do inferno. Quantas eu já ouvi? Ah, o inferno é ruim, mas lá vai ter mulher bonita, chopp e cerveja. Oh, que maravilha. Não, meus irmãos, o inferno, pense na pior dor que você já teve. A pior, eu digo qual foi a pior que eu tive. Tive 2. Dor nos rins. Eu virava para cá, irmãos, não tinha jeito. Eu virava para cá, não tinha jeito. Eu virava para lá, não tinha jeito. Tive que ir para o hospital. E dor de um canal estourando no meu dente, num dente. Perdi esse dente. Eu virei a madrugada inteira. Pense na pior dor que você já sofreu, multiplica ela, sei lá eu por quanto, e pensa que ela vai estar hoje, e ela vai estar amanhã, e ela vai estar depois, e ela vai estar depois, e ela vai estar depois, e ela vai estar depois. Pense que você está aqui nesse lugar desfrutando da comunhão com Deus, mas no inferno a comunhão com Deus está acabada, hoje, amanhã, depois e depois e depois. Pense que você nunca poderá sair daquele lugar se você não tiver Jesus. É claro que nós aqui não vamos para esse lugar, mas eu estou dizendo para nós mensurarmos o que é o inferno, meus irmãos. Portanto, não há segunda chance. Os descrentes, irão para a punição eterna. Óbvio que no final dos tempos, haverá um juízo sobre essas pessoas, um juízo do corpo. Seu corpo, e nesse juízo final, a condenação, ela será consumada, mas eles já estão condenados hoje. Não existe, a partir disso, aquela doutrina do aniquilacionismo. Muitos pensam assim, né? Bom, a pessoa morreu, alguns teólogos, na esperança de suavizar essa ideia horrível de uma punição constante. Não, vamos suavizar a coisa. As pessoas vão ser aniquiladas. Deus não quer fazer churrasquinho das pessoas a vida inteira. Jesus foi bem claro: o tormento não acaba, meus irmãos.
E outra, a justiça de Deus precisa ser estabelecida. Se há uma salvação onde nós vamos gozar eternamente das delícias com Deus, há uma condenação onde as pessoas eternamente estarão sendo julgadas pelo seu pecado e castigadas por ele. O castigo do ímpio será conforme Apocalipse 14, 11 e 20, 10, dia e noite para sempre. Por isso, tenhamos a responsabilidade de falar para os ímpios sobre Jesus. Findo tudo isso, meus irmãos, ficou claro para vocês isso? Está claro? Findo tudo isso, passemos à última parte, agora sim, para encerrar. Como será a nossa glorificação? Como foi mencionado anteriormente, meus irmãos, Deus não deixará o nosso corpo na sepultura para sempre. Quando Cristo nos redimiu, Ele não redimiu só o nosso espírito ou alma, Ele nos redimiu como pessoas completas, íntegras, e isso inclui a redenção do nosso corpo. Portanto, ouçam, a aplicação da obra redentora de Cristo a nós não será completa até que o nosso corpo esteja inteiramente liberto dos efeitos da queda e trazido ao estado de perfeição para o qual Deus o criou. De fato, a redenção de nosso corpo ocorrerá somente quando Cristo retornar e ressuscitar o nosso corpo dentre os mortos. O estágio da aplicação da redenção em que receberemos por fim o corpo ressuscitado, este estágio é chamado de glorificação, conforme está em Romanos 8,30. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou justificou, e aos que justificou glorificou. Podemos então definir glorificação da seguinte maneira: a glorificação é o passo final na aplicação da doutrina da redenção. Ela vai acontecer quando Cristo retornar e ressuscitar dentre os mortos os corpos de todos os crentes, de todas as épocas que morreram, e reuni-los às respectivas almas, mudando os corpos de todos os crentes que permanecerem vivos, dando assim a todos os crentes, ao mesmo tempo, os vivos e mortos, um corpo ressuscitado perfeito. E agora olhem isso, igual ao seu. Você vai ter um corpo igual ao de Jesus, meu irmão. Por quê? Algumas considerações aqui finais. Qual a razão bíblica apresentada para a glorificação? A passagem mais importante no Novo Testamento para a glorificação é a passagem que nós lemos de 1 Coríntios, certo? Paulo vai discutir todo o capítulo 15, a natureza da ressurreição do corpo, em alguns detalhes, como é que ele vai acontecer. Depois, em 1 Tessalonicenses, ele explica que a alma dos que morreram e forem estar com Cristo voltará e se unirá ao corpo naquele dia da volta dele, conforme 1 Tessalonicenses. Como é que é esse nosso corpo? Aqueles que não encontrarem a Jesus nos ares, aqueles que encontrarem também vão ter o mesmo corpo, mas eles não passam por esse estado intermediário. Como que vai ser o nosso corpo? Vamos usar um exemplo para vocês entenderem. Quando se lança a semente no solo, esse é o exemplo bíblico, nós precisamos aguardar que ela cresça e se torne algo maravilhoso. Paulo vai dizer: assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é perecível, ele ressuscita imperecível. Paulo vai listar, irmãos, 4 adjetivos do nosso corpo. Ele será imperecível, ou seja, preste atenção, nós estamos finalizando. O nosso corpo não se desgastará mais, não envelhecerá e não estará mais sujeito a nenhuma doença. Ele será forte e completo para sempre, certo? Ele terá mescladas características de juventude e ao mesmo tempo de masculinidade e feminilidade madura, e isso para sempre, para sempre. Nós não vamos mais envelhecer. Ele será um corpo em glória, meus irmãos. O termo aqui que Paulo contrasta é o seguinte: desonra com honra, ou seja, esse corpo será muito belo, será belíssimo. Terceiro, ele não é mais um corpo fraco, mas é um corpo que será ressuscitado em poder. Aqui não no sentido que nós vamos ser super-heróis, não é isso, certo? Mas no sentido em que nós teremos a força e capacidade humanas completas nesse corpo. E por último, ele é um corpo espiritual, meus irmãos. Aqui espiritual significa não físico.
um corpo que é semelhante com Jesus e com o caráter e a atividade do Espírito Santo. Veja bem, meus irmãos, nós vamos ter um corpo, meus irmãos, que ele é material, ou melhor, natural e espiritual. Quando o Grunden usa aqui o termo natural, ele não está se referindo a essa natureza que nós temos, que é pecaminosa. Ele está simplesmente dizendo o seguinte, que nós teremos uma natureza espiritual. Essa é a ideia. Nós seremos diferentes, mas teremos ainda assim um corpo que preserva as características. Nós não seremos fantasminhas. Aquela ideia que nós estaremos no céu, né, com uma harpinha tocando, seres etéreos, ela não se encontra na Bíblia. Ou seja, não é um corpo não físico, mas um corpo físico ressuscitado e elevado ao grau de perfeição original que Deus pretendeu que nós tivéssemos. Para concluir, meus irmãos, quando Cristo retornar, Ele nos dará novos corpos, para que sejam iguais ao seu corpo ressurreto. Diz a Bíblia, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Tal segurança proporciona, meus irmãos, a afirmação clara de que a criação física de Deus é boa. Viveremos nos corpos que terão todas as qualidades excelentes que Deus criou para que as tivéssemos antes do pecado, e assim, para sempre seremos uma prova viva da sabedoria de Deus em fazer tudo na criação material desde o princípio muito bom, como está lá em Gênesis. Viveremos como crentes ressuscitados no novo corpo, e ele será adequado para a nossa nova habitação nos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça, conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Meus irmãos, o que nós podemos aprender disso? Eu hoje não vou fazer muitas aplicações, porque na verdade o texto já aplicou tudo, o texto já nos deixou claro tudo. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: meus amados irmãos, diante de tudo que nós ouvimos nessa manhã, sabe o que eu convido a mim e a vocês para que façamos? Eu convido para que nós nos prostremos diante de Deus em adoração. Vou repetir, eu convido para que nós nos prostremos diante de Deus em adoração, não agora só nesse culto, mas sempre. Por quê? Porque tudo que eu e você merecíamos, meus irmãos, era a condenação eterna devido ao nosso pecado, mas o grande amor de Deus fez com que Ele enviasse o seu precioso Filho, o qual entregou-se à santa ira de Deus, sem dizer uma só palavra, para que eu e você pudéssemos não só mais não termos medo da morte, mas desfrutarmos da vida eterna. Que as verdades da palavra de Deus trazida nessa manhã à tona, nos lembrem constantemente do preço que Cristo pagou, para que nós desfrutássemos, por ocasião da nossa morte, dessas bênçãos imerecidas, meus irmãos. Que principalmente nesse tempo, onde o mundo inteiro e muitos de nós temos experimentado a realidade da perda de um amigo ou de um parente devido a essa pandemia, que essas verdades te tragam consolo, esperança. Pois não obstante, meus irmãos, todo o sofrimento que estamos experimentando agora, em meio a esta doença, a sepultura, mesmo em meio a isso, ela não pode deter aqueles nossos queridos que morreram em Cristo Jesus. Ela não deteve a Jesus, ela não deteu a eles, e não nos deterá. Que essa mensagem sirva para que nos alegremos. Esse é o principal tópico. Me perdoem se eu me estendi, não tem como reduzir mais, e olha que eu corri o que deu. Que ela sirva também para que nós nos alegremos com uma alegria indizível, pois ainda que em nossa perspectiva a presença das tentações pecaminosas nos assedie, nos machuque, nós temos a certeza de que um dia estaremos desfrutando da gloriosa e santa e excelsa presença de Deus, num lugar maravilhoso, livres
do mal, com um corpo incorruptível, glorioso e espiritual, e mais importante de tudo, com um corpo semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, que momento glorioso será esse! Que momento! Por isso, diante disso, nos alegremos essa manhã. Nos alegremos. Era para você estar com um sorriso no rosto, ou uma lágrima. Ah, meus irmãos, quando eu olho para mim todos os dias, e eu vejo os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros como homem, meus erros como marido, meus erros como pai, meus erros como crente, meus erros como vizinho, meus erros que eu tenho como um pregador, eu digo, tudo que eu mereço é o inferno. Mas Jesus é tão bom, e Ele por sua misericórdia sofreu a ira amarga, como diz o cântico, para nos dar sua doce graça, para nos dar o céu, meus irmãos, para nos dar a vida eterna, meus irmãos, para nos dar a alegria de saber que a morte não nos deterá, para nos dar a alegria, meus irmãos, de vivermos hoje uma vida em abundância. Os cristãos são os seres mais felizes dessa terra. A morte não os detém. Portanto, saiamos com ousadia a pregar o Evangelho àqueles que ainda não experimentam isso. Saia hoje daqui e diga para as pessoas: olha, tem um remédio para a morte. Eles vão dizer: os cientistas inventaram, acharam a cura do Covid. Não, a cura para todos os males da humanidade está num lugar apenas, na cruz do Calvário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória sobre o pecado e a condenação eterna está no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus, o matador da morte. Jesus é o matador da morte, meus irmãos, é o autor da vida eterna, é o consumador da vida eterna. Glórias sejam dadas a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, aleluia, e lá terminarei as muitas lutas. Lá está o meu moço, aleluia, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem Ele eu não posso viver. Cante, crente. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, oh aleluia, e lá terminarei as muitas lutas de aquele. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem Ele eu não posso viver. Coloque-se em pé nessa manhã em nome de Jesus. Senhor amado, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, porque a morte não te deteve e ela não irá nos deter. Graças te damos, Senhor, porque tudo o que merecíamos era condenação, mas pelo sacrifício, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, pelo teu sangue precioso derramado por nós, nós agora podemos desfrutar da bênção da vida eterna. Que hoje, Senhor, quando formos tomar a ceia, que ela nos traga a lembrança de que um dia tu retornarás, e tu nos levará, e tu nos servirá. Que ela nos traga a lembrança de que, embora, Senhor, sejamos pecadores, falhos, tu morreu na cruz e para nós não há nenhuma condenação, Senhor.
Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, por tudo que Tu fizestes por nós e por tudo que Tu és, em nome de Jesus.